Olá amigos, tudo bem? Amados irmãos e que nos acompanham pelas redes sociais, que você esteja aí a cada momento na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui novamente para continuarmos aquele nosso estudo a respeito dos decretos de Deus, os decretos de Deus que nós estamos estudando. E que nós podemos até mesmo nos perguntar, existe determinismo? Será que todas as coisas já estão determinadas? Ou as ações do homem mudam o curso, o ciclo da vida, Existe sorte e azar? Será que existe coincidência? Ou as coisas elas acontecem por um determinismo ou algo que já está nos projetos e nos planos do nosso Deus? Então eu quero aí ao longo do nosso estudo estarmos tirando algumas dúvidas, e você pode colocar também aí nos comentários, abaixo alguma pergunta, alguma dúvida, algum complemento a esse estudo. E também deixando aí o seu like e se inscrevendo no canal. Eu agradeceria muito aí a sua colaboração. Então nós vamos estar definindo o que é os decretos de Deus, É bom sempre nós definirmos e nós vermos que os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pela qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece, Então, são palavras aí interessantes para nós. Em primeiro lugar, o Senhor resolveu ter um plano antes da fundação do mundo, o qual ele decretou ou predestinou tudo o que acontece. Mas qual foi o objetivo? O objetivo foi para o louvor da sua glória, porque ele é Deus, porque ele sabe todas as coisas, porque nenhuma força de fora, nenhuma vontade do homem pode estar alterando os projetos e os planos do nosso Deus, Nós vamos estar abrindo no livro de Efésios, o livro de Efésios no capítulo de número 1, Efésios capítulo 1, e nós vamos estar, então, lendo a palavra do Senhor que nos diz, o seguinte, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Não é porque nós somos santos, ele nos escolheu, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Romanos, no capítulo 9, verso 23, nos diz o seguinte: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia,
que para a glória preparou de antemão, né? Então, nós formos ver, né, irmãos, numa abordagem simples da palavra do Senhor, não tem como fugir de uma questão muito importante. Primeiro, Deus, Ele é soberano e Ele faz todas as coisas. O Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas e nada pode deter a sua mão, nada pode dizer por que o Senhor fez isso ou fez aquilo, nada pode deter o plano do Senhor, né? Então, desde o primeiro verso, meus amados irmãos, de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós vamos notar ali o propósito do Senhor, né? Lá em Gênesis, no capítulo 1, já versículo 1, nos diz a mensagem do livro, Gênesis 1, que o Senhor Deus resolveu criar tudo isso que nós estamos vendo como mundo, né? Criou Deus os céus e a terra, e tudo que fez era muito bom. Então essa criação foi um produto da sua fala. Essa criação foi um produto da sua ordem. Ele simplesmente deu a ordem e resolveu estabelecer tudo isso. E nós vamos ver nos estudos, né? Principalmente, meus amados irmãos, nos estudos de genética, né, da composição do homem, que não tem como o ser humano dizer que não existe um Deus, porque se nós formos ver o DNA, a composição humana, né, várias informações nos nossos genes, nós vamos notar que tem um ser poderoso por trás de tudo isso. E lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículos 16 a 20, nós vamos encontrar também ali que a história já foi decretada e projetada por Deus. As profecias todas já foram dadas. E nós precisamos agora, meus irmãos, saber que o que diz o texto é que se alguém tirar alguma coisa da profecia desse livro, Deus vai tirar também a sua recompensa, e se alguém acrescentar alguma coisa, também essa pessoa será ali acrescentada com muitos flagelos. O Apocalipse dá então o plano perfeito de Deus, o Apocalipse dá o que vai acontecer. Inclusive o autor, né, do livro de Apocalipse, João, quando estava lá na ilha de Patmos, que ele se viu lá na ilha de Patmos por causa de uma perseguição, nos diz o texto ali que ele tem uma visão de Deus e que Deus está sentado num alto e sublime trono, e Deus fala para ele: olha, sobe aqui porque você vai ver agora as coisas que vão acontecer, né? Não eram as coisas que talvez poderiam acontecer, mas são as coisas que vão, né? As coisas que vão acontecer. Então, meus amados, nós precisamos entender exatamente isso, né? Esses planos e esses decretos de Deus, eles são executados na história. Então, em outras palavras, Deus tem de fato algum planejamento de longo alcance que vai contra os movimentos e planos da comunidade mundial total, né? Kaiser fala isso na página de número 31, que Deus tem de fato algum plano, que Deus tem um projeto de longo alcance, que nós vamos definir isso como a história. Nós vamos definir isso como a história, né, do universo. E então, a palavra do Senhor lá no breve catecismo fala a respeito, né, de decretos. De fato,
existe apenas, né, meus irmãos, um decreto. É importante que nós saibamos isso, né? Existe apenas, né, um decreto. Nós vamos dar uma olhada lá no livro de Isaías, né? Profeta Isaías, no capítulo de número 46, profeta Isaías, o capítulo 46 e os versos de 9 a 11, que diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Né? Então vejam bem aqui, fala-se, né, no plural, por fins didáticos, pois ele incluiu muitos detalhes, o nosso Deus incluiu muitos detalhes, né? Então Deus tem um plano premeditado que abrange o começo e o fim das partes e também do todo. Tudo acontecerá conforme ele disse. Então todas as coisas vão acontecer conforme ele disse. Não existe sorte, não existe azar. Todas as coisas estão destinadas e predestinadas a acontecerem, mas a ação do homem, né? Você não está livre das suas responsabilidades. Quando, por exemplo, o homem pecar diante de Deus, o homem peca, a palavra do Senhor nunca escondeu que com o pecado, Deus também traz ao homem as consequências. Nós vimos lá em Gênesis 3, né, na questão da queda, Adão e Eva. Então houve ali, né, o decreto de Deus com relação ao homem, com relação à mulher e com relação à serpente, que nós já conhecemos, né? Então, cada pecado, nós vamos ver o pecado na vida de Davi, que custou muito para a sua vida. Nós vamos ver aí o pecado na vida de Salomão. Nós vamos ver aí o pecado na vida de Sansão, que esse pecado Deus não deixou impune, que esse pecado ele teve as suas consequências na sua vida e também na vida dos seus familiares, né? Então negar que Deus tem um propósito estabelecido e que ele executará imutavelmente é pôr em xeque a soberania de Deus no que tange a certeza da infabilidade destes acontecimentos, né? Então, por hoje existem conceitos que voltam-se para a ênfase da autonomia do ser humano. Então, né, meus amados, há conceitos hoje que pensamentos humanísticos dizendo que não, o ser humano tem uma influência muito grande e o ser humano ele é capaz de atrapalhar os projetos de Deus, né? Então, um Deus que não tem o controle real das coisas criadas, ele não pode ser um Deus verdadeiro. Você não crê nisso? Então Deus criou e Deus tem um controle eterno estabelecido, que é através da providência, né? O cuidado que Deus tem conosco, o cuidado que Deus tem com os animais, o cuidado que Deus tem com tantas coisas, né? Então,
Este foi o desafio do Senhor aos deuses pagãos. O Deus verdadeiro, ele anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, antes dos eventos acontecerem, lá em Isaías, no capítulo 46 que nós lemos, né, o verso de número 10. Então, resgatar os ensinamentos dos decretos nos livrará de conceitos pagãos sobre destino ou sorte, né? Eu não sei se você lembra ou é do tempo, né, do horóscopo. Hoje já não está mais em moda isso. Alguns programas de rádio e televisão ainda falam a respeito do horóscopo, né? E eu lembro que tinha aí um astrônomo, né? O Omar Cardoso, um astrólogo. O astrólogo Omar Cardoso, muito conhecido, em que ele dizia coisas boas para o dia. Ele dizia a cor preferida que ia trazer sorte, o número, né, da sorte e assim por diante, né, irmãos? E muitas pessoas acreditavam e muitas pessoas corriam atrás, né, de todas essas coisas. Então, nós vamos olhar lá no livro de Provérbios 16:33, que esse negócio de sorte e azar, isso aí, meus amados, vamos tirar da cabeça, não existe. O que existe é a mão de Deus, né? O que nos fala o texto lá de Provérbios 16:33, né? O que nos diz o texto? Provérbios 16:33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Então, os decretos de Deus, eles são atos sábios, eles são atos santos e livres. E são decretos de grande valor prático na doutrina, porque aprendemos que o mundo, ele não está entregue a si mesmo, e nem Deus perdeu o controle. Antes, o Senhor está no seu trono, e Ele está estabelecido desde a eternidade, como fala lá no Salmo 93, versículo 2. Às vezes vemos a situação difícil, né? Vemos a situação complicada, como é que vai ficar, ficamos nervosos, né? E o que fala aqui? Verso 2 do Salmo 93. Salmo 93, verso 2. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Amém por isso. Então nada pode abalar, meu amado irmão, a ação de Deus na tua vida. Então, o trono do Senhor está estabelecido desde a eternidade e para sempre, né? O trono do Senhor está, então, aí estabelecido, como nos diz o texto, para sempre. Salmo 33, 11. O conselho do Senhor dura, o conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, o conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações, né? Independente do que você tem passado, tem sofrido, talvez, o sofrimento faz parte desta vida. Eu quero dizer, meu amado irmão, amigos, que o nosso Deus, Ele é um Deus que está no comando de tudo.
é um Deus que ama muito você, que tem um plano para a sua vida, que quer fazer morada no seu coração, que quer te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Então, não acredite em sorte e azar, não acredite muitas vezes em que este mundo está tão bagunçado que não tem ninguém por ele, né? Não acredite nessa heresia. Este mundo, ele está tão bagunçado, Deus perdeu o controle. Não. Deus não perdeu o controle de nada. Todas as coisas, todos os eventos, até essa pandemia, já estava decretado pelo Senhor. Então nós precisamos entender exatamente essas verdades, né? Creia nisso e saiba que você crê num Deus vivo e verdadeiro, num Deus totalmente soberano. Vamos orar neste momento? Ó Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que está conosco a cada momento e a cada instante. Te rogamos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, te rogamos que o Senhor nos ajude através do Teu Santo Espírito para que possamos a cada dia, a cada momento descansar nos Teus propósitos, Senhor, e nos Teus decretos, ó Pai. Que possamos descansar e saber que existe um Deus que pode todas as coisas, um Deus que está conosco a cada momento e a cada instante. Em nome do Senhor Jesus é o que nós oramos. Amém. E que você tenha aí um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até domingo, se Deus quiser.